Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Eliane, com a prece inicial, pela nossa irmã Elisete, com a leitura do capítulo de hoje do livro Venha de Luz, seguindo com os comentários dos nossos irmãos Ney, Célia e Alexandre. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e aplicação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece inicial. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro do nosso Evangelho no Lar. Vamos fechar um pouco os nossos olhos para podermos juntos pensar em nosso Mestre Jesus através da oração e agradecer a dádiva da vida. Convidamos, de uma maneira mais íntima, o plano espiritual para estar em nossa casa. Convidamos todas as pessoas que estão passando por dificuldades nas doenças, nas dores, pelas dificuldades de relacionamento, fora e dentro de casa, e de nossa própria luta conosco mesmo, diante das nossas imperfeições. Agora é o momento para que possamos abrir o nosso coração e pedir à espiritualidade que nos ajude e que nos encham com sua luz. Que Jesus nos envolva e que Jesus acalente o nosso coração. Obrigado por tudo que vem nos dando, pelo nosso trabalho e pela oportunidade que estamos tendo aqui todas as segundas-feiras no nosso Evangelho. Que os amigos espirituais possam estar em nossos lares, deixando sua bênção de paz, de amor e de harmonia, nos iluminando e nos protegemos. Que a luz do nosso Evangelho possa chegar a todos os corações que estão conectados e ampare os moradores de rua, os hospitais, os asilos e todos que precisam do teu apoio. Que todos recebam a luz do Mestre amado Jesus, que derrame suas bênçãos e sua luz sobre todos nós, que fique sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão. Vamos à leitura de mais um capítulo do livro Vinha de Luz, por Emmanuel, capítulo 164. Acima de nós, porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados, entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros eles próprios criaram. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis, contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desgregado, sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas, todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto perante a divindade do Senhor, sobre a humilhação e reveses dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunham realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores
de ontem, arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante, plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age, de conformidade com a lei de amor que ela te descortina ao coração, porque acima de nós, infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda a mentira e toda a vaidade serão confundidas. No Espiritismo, acima de nós, pode referir-se a diversas concepções, sendo que o Deus Criador é o superior a todos, a essência de tudo, o que é outras instâncias consideradas acima são os espíritos em planos superiores, e a figura de Jesus Cristo, o modelo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Segundo o Espiritismo, principais conceitos acima de nós: Deus é a inteligência suprema, a causa de todas as coisas, o ser supremo em relação a todos os outros seres. A doutrina ensina a necessidade de elevar o pensamento para compreender os espíritos em planos superiores, o que significa que a compreensão é alcançada através do progresso moral e intelectual do próprio indivíduo, que deve subir até eles em vez deles descerem nosso nível. Jesus Cristo é considerado um modelo de ser humano que Deus ofereceu para servir de guia, sendo do tipo perfeição moral que a humanidade pode aspirar e alcançar. E o processo de evolução espiritual é contínuo, onde os seres inicialmente simplesmente ignorantes caminham gradativamente em direção à felicidade através do aprendizado e da superação de si mesmos. A máxima, conhecer-te a ti mesmo, aponta para autoconhecimento como chave do progresso espiritual. Assim, acima de nós, no contexto espírita, abrange tanto o indivíduo e as esferas espirituais mais elevadas, quanto os ensinamentos morais e a figura de Jesus como modelo para o desenvolvimento pessoal. O apóstolo Paulo utiliza essa passagem para tratar a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. Ele argumenta que, embora o mundo confie na inteligência e na sabedoria humana para conhecer a verdade, o plano de Deus para salvar a humanidade é por meio de pregação na cruz, que é vista pelos não crentes, tanto os judeus como pedem sinal, como quando gregos que buscam sabedoria como loucura. A mensagem principal é que a sabedoria divina manifestada em Cristo é a mais poderosa, é a mais sábia do que qualquer outra forma de sabedoria humana. Deus escolheu o que é fraco e humilde aos olhos do mundo para confundir e que é forte e orgulhoso, assegurando que ninguém pode se gloriar perante ele. E Paulo concluiu que Deus, na sabedoria, não deixa que os homens conheçam por meio das suas próprias sabedorias, mas escolheu salvar aqueles que creem através da mensagem de Jesus. Portanto, a passagem serve para ilustrar que a sabedoria de Deus não pode ser acessada pela razão humana, mas sim pela nossa fé. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão sobre esse capítulo 64, Acima de Nós, do livro Via de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem ela começa com a citação bíblica, né? Que alerta sobre os limites da sabedoria humana diante do poder divino. Ele lembra que, por mais que a ciência e a inteligência humana avancem, elas são efêmeras,
quando desconectadas da moral e do amor. Porque a verdadeira sabedoria não está na acumulação de conhecimento, mas em sua aplicação ética e espiritual. Ele destaca que, como a ciência da guerra, usada para expandir impérios e dominar nações, acaba por destruir seus próprios criadores. Isso reflete a lei de causa e efeito. Os estados que investem em violência colhem colapso e desordem. A lição é clara: nenhum poder construído sobre forças brutas é duradouro, pois a verdadeira grandeza vem da justiça e da fraternidade. Em seguida, Emmanuel critica a ciência religiosa quando esta se corrompe pelo materialismo, dogmatismo e perseguição. Templos que deveriam ser casas de amor tornam-se fortaleza da intolerância. Assim perde a sua essência divina. O Espiritismo, ele nos ensina que a religião sem caridade é como uma árvore sem frutos. Pode até parecer imponente, mas não alimenta a alma. O capítulo também aborda a ciência filosófica, que nega Deus, destacando seu fracasso ao buscar respostas apenas no racionalismo externo. Quando a filosofia despreza a espiritualidade, acaba em contradições e crises, pois o homem não é somente, é também espírito. A humildade intelectual que reconhece o divino é o caminho para um saber verdadeiramente iluminado, porque a história está repleta de exemplos de triunfadores que caíram pela sua própria arrogância, cientistas que cultuaram a vaidade, filósofos que semearam ideias destrutivas. Emmanuel nos adverte: o conhecimento sem bondade gera colheitas amargas. O progresso material, quando desvinculado do progresso moral, só amplia o sofrimento humano. A solução proposta é simples, porém profunda. Procura, pois, a fé e age conforme a lei do amor. Não se trata da fé cega, mas de uma confiança ativa em Deus, aliada à prática do bem. Enquanto a ciência humana falha quando se afasta dos valores eternos, a fé genuína nos guia para um saber superior, aquele que edifica e liberta. O capítulo encerra com uma certeza consoladora: acima de todas as vaidades humanas, o poder de Deus é infinito. Um dia toda mentira será desmascarada. Isso não é uma ameaça, mas um convite à humildade. Nossas conquistas terrenas são passageiras. Apenas o que construirmos com amor e verdade permanece. Porque acima de nós é um chamado à humildade perante a Deus e a responsabilidade no uso do conhecimento. Toda ciência, filosofia ou religião que não nos torna mais compassiva está fadada ao fracasso, porque a verdadeira luz vem do alto. Cabe a nós nos sintonizarmos com ela. Gratidão. Dando continuidade, eu vejo esse capítulo como evolução e verdade. Deus criou este planeta, colocou os seres aqui e foi lhe dando conhecimento. E essas almas criadas e colocadas aqui para evoluir foram experimentando esses conhecimentos. Foram utilizando, moldando esses conhecimentos de criação de estados, de religião, de filosofia, de ciência, em qualquer aspecto da criação humana. Deus deu o primórdio do conhecimento e as ferramentas para o ser humano trabalhar com eles. Espíritos vieram com o propósito de dar mais, de dominar, conquistar de uma forma mais
Nós olhamos agora primitiva, mas era que o ser humano tinha naquele momento. A escravidão, uma coisa horrorosa, mas ela foi feita em todos os âmbitos. Cada nação conquistou outra, escravizou, tomou os seus conhecimentos. Mas a verdade desses conhecimentos foram ficando de acordo com o que estava errado, não estava nem ético nem moralmente, foram caindo. Grandes impérios ficaram para trás, nós só temos ruínas deles, mas deixaram conhecimentos que se tornaram de verdade. Verdade no que estava errado, no verdade que não precisamos fazer. A filosofia da Grécia ainda está aqui. Quanta coisa que a ciência veio trazendo dos primórdios da criação, dos egípcios, dos romanos, dos gregos, de tudo o homem foi colocando. E aquilo, conforme ele foi evoluindo, foi nos acrescentando mais. E aquilo que não era mais, que precisava ser expandido, foi caindo. Nós sabemos hoje que não temos somente o Sol, a Lua e a Terra. Nós temos uma pequena constelação e trilhões delas como a nossa. Imagine quantos planetas nós temos, e planetas como os nossos, que estão experimentando ainda, que estão longe ainda de ser um planeta em perfeição. Então, quanto ainda nós vamos experimentar da ciência filosófica, da religiosa, quantos dogmas ainda vão cair para que a gente possa passar por mais um obstáculo. E Deus fica observando, porque é um laboratório que ele fica observando os seus filhos crescerem. Quando esse planeta se tornar pleno e absoluto da verdade, o Evangelho de Jesus ainda será a lei, porque Jesus veio colocar ali a nossa base para nós seguirmos. Está ali. Quando chegou o momento que o homem tinha compreensão, ele recebeu. E cada vez mais vem recebendo através de espíritos que vêm encarnando e trazendo novas mensagens e colocando para o ser humano novas possibilidades de progredir. E nós como espíritos imortais, ali que vivemos na pré-história, na Idade Média que se queimava bruxas, na expansão religiosa do catolicismo, na guerra do protestantismo com o catolicismo, no advento da codificação do espiritismo, descobrimos que podemos falar com mortos, mas de uma forma científica, porque com mortos sempre falamos. O homem sempre teve comunicação com o outro lado, mas ele vai verificando agora que tudo é a ciência de Deus. O Deus não está separado da lógica, da ciência, do conhecimento. Tudo isso vem de Deus. O que é desviado, o que é feito de forma incorreta, vai ficando para trás, cai. E a verdade permanece. Então nós evoluímos e vamos estabelecendo as verdades de Deus, experimentando essas verdades de Deus e não do homem. Não o que o homem diz que Deus tem. Ela vai caindo. Deus disse que? Deus não disse nada. Deus nos mandou mensagens e nos colocando para colocar. Jesus nos falou dessas verdades. Deus tem muita coisa ainda para nos dizer, coisa que ainda nós não podemos compreender. E temos que ter paciência, pedir muito por esse planeta, que nós vemos cada vez mais em guerras, mas ele sempre esteve em guerras. Quantas vezes que ele destruiu, subjugou, escravizou, queimou, torturou, e nós vemos nos dias de hoje também. Então vamos orar para que nós possamos evoluir um pouquinho mais rápido e compreender que nós precisamos da ciência de Deus, mas da moral e da ética, que é a base do cristianismo, que é o que Jesus coloca, que ele recebeu de Deus. Amor, ética, verdade. A ciência de Deus é amor e a verdade. O que vem tudo ou o resto. O telescópio, naves espaciais, quantas necessidade do homem conhecer lá fora, traz benefícios para a medicina aqui, para o conforto do homem. Preciso lembrar que Deus está no controle de tudo e sempre, porque Ele já tem trilhões de planetas que atingiram a sua plenitude. Então Ele conhece como seres, como os espíritos, como nós, neste planeta, em outros se desenvolveram, temos capacidade de fazer. É acreditar que nós podemos e que Deus está sempre no controle de tudo. Mas todos passamos
pelo desenvolvimento. Nós precisamos acreditar que Deus está ali no volante dessa grande viagem. Ele está ali, Ele é tudo. Ele é. Ele é aquele, eu sou aquele que sou, ponto. Foi o que ele disse, eu sou aquele que sou, ponto. E o homem vai colocando, tentando descobrir, porque o homem quer muito saber o que é Deus. Os erros que vão se cometendo é tentar descobrir muito o que é Deus. Se explodir como uma bomba é amar tanto a Deus no meio da sua loucura, mas é amor a Deus. O Deus de todos, que em todas as religiões é Deus. Vamos amar nossos irmãos, independente da cor, da raça, da língua. Vamos respeitar os países, as fronteiras, as crianças, respeitar os velhos que são abandonados em todas as culturas. Você é jovem hoje, mas você também abandonou seu pai e você também vai, seus pais. Porque você não tem condição, porque o sistema não tem apoio, você não tem dinheiro, não tem como cuidar financeira e tudo, você também está ficando idoso. Você vê todo tipo de situação. Os seus filhos não têm condição de dar educação, escola, mas é confiar e trabalhar e semear, ter compaixão para que na próxima você venha com essas ferramentas de evolução, ter condições de estudar, de proporcionar estudo, de melhorar a ciência, de fazer melhor e construir melhor uma história. Que nós possamos construir uma história muito mais bonita, cheia de verdade, da verdade de Deus. Gratidão. Maravilhosa abordagem dos nossos irmãos. Mas sabe o que me chamou a atenção nesse texto do Emmanuel? É que ele parte de uma frase muito forte de Paulo: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E aí podemos imaginar o seguinte: Deus é contra o conhecimento ou contra a inteligência? Deus não quer que avancemos em inteligência e nos desenvolvemos em conhecimento? Bom, não é isso que o texto quer passar, né? A questão aqui é que é o que fazemos com o conhecimento que temos. Será que usamos para melhorar a vida? Ou para alimentar a vaidade, a disputa, o poder? Porque, como o próprio texto diz, se olharmos para a história, vamos perceber muitas pessoas inteligentes, com bastante conhecimento, até com certo grau de respeito, que usou a própria inteligência para causar dor, para dividir, para destruir. E aí eu pergunto, de que serve um conhecimento que não serve ao amor? Emmanuel traz 3 exemplos interessantes: a ciência da guerra, a ciência religiosa e a ciência filosófica. Parece que em cada área dessa, quando o ser humano deixa o amor de lado e se deixa levar pela arrogância, tudo desmorona. Quantas guerras foram planejadas em gabinetes chiques por homens cultos e terminaram em tragédia? Quantas religiões começaram com um ideal de luz e depois se perderam no dogma, no luxo, no autoritarismo? Quantos filósofos e pensadores intelectuais criaram teorias brilhantes que, na prática, só geraram miséria e opressão? Não é de se pensar que inteligência sem amor acaba virando uma arma contra nós mesmos? Dessa mesma forma, tivemos líderes intelectuais que por um tempo brilharam, mas depois foram derrubados pelo próprio ego e pelas consequências das escolhas que fizeram. E isso me faz lembrar: quantas vezes nós mesmos, no dia a dia, não nos achamos melhores que os outros por entender de um assunto mais do que outro e acabamos julgando e menosprezando o outro? Será que, sem perceber, não caímos no mesmo erro em escala menor? A lição é clara: o conhecimento que nunca vai se curvar, que não se curva, né, à humildade e ao serviço ao próximo, ele acaba se voltando contra quem o carrega. Enfim, Emmanuel nos provoca nesse texto a buscar a fé e viver de acordo com a lei de amor.
Porque acima de qualquer inteligência humana está o poder infinito de Deus. E chega uma hora em que toda mentira e vaidade caem por terra. Então vale a pena nos perguntarmos: o que eu estou fazendo com o conhecimento que Deus me permitiu ter? Ele está servindo para construir pontes ou para erguer muros? Está levando luz ou espalhando sombra? Porque, meus irmãos, no final das contas, o que vai ficar não é o quanto sabemos, mas o quanto nós amamos. Muita paz e muita luz a todos. Gratidão. Com os entendimentos tão bem ensinados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletir intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque nossas águas e os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas e emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos ao nosso irmão Alexandre para conduzir a prece final. Deus de bondade infinita, Jesus, nosso mestre amado e amigo fiel. Ao encerrarmos mais este momento de estudo, de reflexão, vamos elevar nossos pensamentos em gratidão por tudo que recebemos. Que as lições aqui estudadas fortaleçam em nós a fé, a esperança e a coragem para seguir, mesmo diante das dificuldades. Que possamos, Pai, levar para o nosso dia a dia as sementes que foram lançadas aqui, fazendo frutificar nos nossos atos, com muito amor, com muito perdão, com caridade. Ilumina, Senhor, os nossos passos e sustenta as nossas forças para que a prática do nosso bem se torne o nosso maior testemunho. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo amparo, pela inspiração, rogando que permaneçam conosco durante a semana que se inicia, nos guiando em cada decisão e em cada pensamento. Assim, meu Pai, confiantes no Teu amor e na Tua providência, pedimos a permissão para encerrar mais este estudo, certos de que nunca estamos sozinhos no caminho. Muita paz e luz a todos, que assim seja.